Olá, pessoal. Nesta semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, dentre tantas coisas que a gente deve fazer, uma delas é exatamente esclarecer a situação da mulher no Brasil, no seu estado, na sua cidade e no mundo. E essa questão que envolve, então, exatamente a situação da mulher no Brasil tem a ver com o tema que a gente vai abordar, que é a Lei Maria da Penha. Exatamente porque a lei veio já em 2006, numa proposta muito efetiva, numa proposta muito concreta, que era exatamente de fazer com que houvesse a diminuição da violência contra a mulher no Brasil. Bom, e o que acontece em relação a esse tema? Para a gente já dar um esquenta em relação a isso. Já posso dizer de plano que o Brasil é um país onde nós temos um número de mortes de mulheres muito grande. E observe essa menção que eu vou fazer agora, porque quando a gente fala de número muito grande, muitas vezes as pessoas contestam. Ah, mas professora Alice, claro, né, o Brasil tem tantas mulheres, uma população tão grande no Brasil, claro que o Brasil vai ser um dos primeiros em quase tudo. Veja, quando a gente fala que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, a gente está falando proporcionalmente. Estamos mencionando que é o número de mulheres mortas a cada 100 mil mulheres. Então, se a gente compara, por exemplo, quantas mulheres morrem no Brasil a cada 100 mil mulheres, é um número. Quando a gente compara quantas mulheres morrem na Argentina a cada 100 mil mulheres, é um número infinitamente inferior ao do Brasil. Por isso, então, essa observação que eu queria já começar falando sobre ela. Bom, dizer que é uma alegria muito grande estar com todos vocês. Estamos aqui dentro da nossa plataforma, que é do Método Estude. Aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas, né, vamos fazer uma dinâmica aqui um pouquinho diferente, mas quem quiser fazer perguntas, quem quiser participar, pode fazer perguntas, mas você mande lá pelo Facebook do Método Estude, aonde nós deveríamos estar transmitindo, mas tivemos um pequeno problema, por isso que a gente está transmitindo aqui na plataforma, tá? Mas então você pode fazer a perguntinha lá, e a gente vai acessar a sua pergunta e vamos ver como é que estão as questões aqui. Bom, e a gente começa então falando sobre essa questão da mulher, falando da questão da violência contra a mulher, e eu queria apresentar uma boa notícia, para a gente não ficar aqui só falando de uma notícia. Vamos para o slide aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, a primeira informação importante, uma das 3 leis mais avançadas do mundo. Nós temos essa importância da Lei Maria da Penha. Outra informação importante, 100% das mulheres conhecem a lei, ainda que de ouvir falar. Temos já 11 anos de vigência da lei e aí agora um quadradinho que é muito triste, que eu mencionava anteriormente, né? O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres e o Brasil foi o 18º país da América Latina a ter uma lei que tivesse, então, informação, que se preocupasse com a questão da violência contra a mulher. Bom, então nós temos esse quadro. Uma das 3 leis mais avançadas do mundo e o Brasil figurando como o 5º país que mais mata mulheres. E a gente tem que entender um pouquinho isso, né? E essa questão que a gente precisa compreender está aí nesse próximo slide que eu queria mostrar para vocês. Então, uma das 3 leis mais avançadas do mundo, o Brasil é o 5º país que mais mata. E o que acontece em relação a isso que eu vou mostrar no próximo slide? Nós temos realmente uma questão, né? Nós temos vários desafios para a implementação da Lei Maria da Penha, mas nós temos realmente um principal desafio que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o desafio cultural. Enquanto a gente continuar uma cultura que a gente chama, né, aqui uma cultura que trabalha com a ideia de inferioridade das mulheres, de menos direitos, etc. e tal, nós temos uma dificuldade muito grande de implementação da própria Lei Maria da Penha. E eu queria trabalhar esse tema mostrando para vocês exatamente a nossa Constituição Federal de 1988, que diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aí volta para mim. Esse texto é de 1988. Então vamos pensar que até 1988 nós não tínhamos a igualdade de direito entre homens e mulheres. Olha que coisa absurda que eu estou falando aqui, né? Até 1988 nós não tínhamos essa igualdade de direito entre homens e mulheres. Agora, um detalhe importante, que eu queria mostrar um outro texto, que eu queria ler com vocês agora esse texto aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios nem distinções por motivo de sexo. Então, todos são iguais perante a lei, não haverá privilégio nem distinção por motivo de sexo. Voltando para mim aqui, olha que interessante.
Quando a gente analisa este texto que eu acabei de ler para vocês e a gente compara com o texto anterior, que é da Constituição de 1988, o que a gente observa, o que a gente percebe? A gente percebe que são dois textos com redação diferente, mas que dizem exatamente a mesma coisa. Ou seja, todos são iguais perante a lei. É o texto de 88. O texto, que eu ainda não disse de onde que é, que diz que não pode haver distinção em razão de sexo. Claro, não pode haver distinção porque todos devem ser tratados de forma igual. Bom, agora, volta para o slide ali e eu queria mostrar para vocês da onde que eu tirei, então, esse texto que diz que todos são iguais perante a lei, não haverá privilégio nem distinção por motivo de sexo. Eu retirei de uma Constituição Federal, é a Constituição Federal de 1934. E aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? Então, peraí, então quer dizer, olha, vamos raciocinar juntos. Quer dizer que desde 1934 já se dizia que não poderia haver distinção em razão do sexo, dentre outras coisas mais, mas vamos ficar no nosso tema, que é a Lei Maria da Penha. Tá, mas poxa vida, se desde 1934 já dizia que não poderia haver distinção, por que nós tínhamos distinção nas nossas leis infraconstitucionais? Por exemplo, Código Civil, que dizia o quê? Dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal. E como que viviam, como que a gente conseguia conviver com duas legislações completamente antagônicas? Uma que era a Constituição Federal, que deveria dizer exatamente o que deveria dar as ordens, né, todas as orientações para as leis infraconstitucionais, e uma lei infraconstitucional que ela batia de frente com a Constituição. Esse é um tema interessante, foi um tema que eu trabalhei muito, foi objeto da minha dissertação de mestrado lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu defendi em 1994, quer dizer, no século passado, até aflitivo falar isso, né? Poxa, a minha dissertação eu defendi no século passado, mas é verdade. Então, no século passado, eu levantei toda essa questão e trouxe todas uma série de informações que eu não vou trazer aqui, até me proponho a um outro vídeo, a gente fazer um ao vivo, só para a gente entender um pouquinho esse fenômeno, mas é claro que o fenômeno, né, se a gente for espremer bem, a gente vai encontrar a questão cultural. Então, é em relação à questão cultural, por isso que, apesar do ditame constitucional, isso não era obedecido. Mas é um tema para depois. Mas é um tema que vai envolver também um outro dado que eu queria mostrar para vocês. E esse dado, ele é de 2013, agora nós estamos numa pesquisa de 2013. Pode mostrar aqui, ó. A pergunta é a seguinte: os homens devem ser a cabeça do lar? Então, maio, junho de 2013, uma pesquisa feita no Brasil inteiro. E aí, concordando que os homens devem ser cabeça do lar, nós tivemos 40,9%. Neutro, parcialmente, 22,9%. Se a gente somar o neutro, o parcialmente e o totalmente, nós vamos encontrar aqui, então, uma estatística que vai mostrar que a maioria da população brasileira, homens, mulheres de várias idades, a partir dos 18 anos e de várias regiões do Brasil, ainda permanecem com o entendimento de que o homem deve ser cabeça do lar. Pesquisa de 2013. Lembrando que a nossa Constituição é de 1988, e lá na Constituição de 1988 já se dizia que homens e mulheres devem ter as mesmas igualdades, e com isso, inclusive, houve a revogação, num primeiro momento tácita, num outro momento explícita, com o novo Código Civil, mas no primeiro momento, então, é tácita do Código Civil, e depois nós tivemos um novo Código Civil. E mesmo depois de um novo Código Civil, nós ainda temos esse tipo de entendimento na sociedade. Esse quadro todo tem a ver com algo que a gente está falando, por que nós temos uma lei que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo e por que nós temos o Brasil, 5º país que mais mata. Está dentro desse contexto. Vocês já estão imaginando aonde que eu vou chegar, né? Por que, afinal de contas, a gente não consegue a efetivação da nossa Lei Maria da Penha? Uma lei tão bem elaborada, tão elogiada, tão estudada, tão reproduzida, e a gente não consegue fazer o dever de casa. E a gente vai chegar lá. E aí, uma visão geral em relação a esse tema, e atualizando bastante, vai trazer aqui nesse slide próximo, que menciona para nós, então, que nós vamos ter a igualdade salarial entre homens e mulheres no ano de 2049, que nós vamos levar 40 anos de atraso só pela forma como a mulher é representada na mídia, e que o Brasil está na posição vergonhosa, da posição de número 90 na desigualdade de gênero entre 144 países. Então, nós temos lá 144 países, analisando como é que está a situação do homem e da mulher naquele país,
e nós somos um dos mais desiguais, estamos na posição 90 e aí chegando até o 144 é o pior de todos, tá? O mais desigualdade, mas a gente está numa situação muito desconfortável, muito vergonhosa ali na posição de número 90. E aí tem uma questão que foi levantada, é uma pesquisa recente também, e foi perguntado quanto tempo, analisando os dados da sociedade brasileira hoje, quanto tempo as mulheres vão levar para atingir a igualdade de fato em relação aos homens. E agora, volta para esse quadro, pode mostrar de novo, e eu vou dizer para vocês aqui quanto que é. Tentem imaginar, tentem chutar aí vocês quanto tempo vai levar para a gente conseguir a igualdade de fato, né, entre homens e mulheres. 95 anos. Então, voltando para mim, 95 anos para a gente conseguir a igualdade. E aí estamos percebendo que realmente o quadro desolador que nós vivemos na sociedade brasileira da questão da condição feminina. Então não é por acaso que a gente fica todo momento se mobilizando, não é por acaso que a gente fica todo momento tentando mostrar esses dados, tentando trazer informações, conhecimento para as pessoas e tentando também alterar essa situação. Porque eu vou dizer por mim e tenho certeza que eu vou também estar dizendo por muitas das pessoas que estão aqui neste momento com a gente, e eu queria agradecer toda a presença de vocês. Mas o que vai acontecer é o seguinte, nós temos então 95 anos para aguardar e esperar a tão desejada igualdade entre homens e mulheres. E a questão é, falando por mim e com certeza falando por muita gente que está nos assistindo, nós não vamos esperar 95 anos, não. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai causar. Vai causar exatamente para quê? Para que a gente possa diminuir o quanto mais possível esse tempo que ainda está, né, separando o momento atual da desigualdade e o momento futuro tão desejado, que é o momento da igualdade. E a gente, quando fala de igualdade entre homens e mulheres, a gente fala de justiça. Quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, nós falamos de condições mais humanas da sociedade. Então não é só uma questão, as mulheres estão querendo, não, uma questão de sociedade, uma questão de humanidade. Bom, mas aí nós mulheres, então, brasileiras, temos que esperar 95 anos para essa igualdade. Mas eu queria contar uma historinha agora de uma outra mulher, e essa aqui ela foi sortuda, né? Porque ela estava lá, pode mostrar aqui para a gente contar a historinha, ela encontrou a fonte do desejo. Olha que mulher sortuda, encontrou a fonte do desejo e fez lá o desejo dela, né? E colocou lá o seguinte, desejo, não ter que cozinhar, limpar, passar, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. E ela então coloca toda a sua fezinha na sua moedinha, joga a moedinha na fonte do desejo e o seu desejo então ele é atendido desta forma, né? Então percebam que na situação da mulher brasileira, infelizmente, a questão é exatamente essa. Ou seja, ou a gente encontra a fonte do desejo, e aí a gente se transforma num homem, olha que coisa absurda, né? A gente faz uma brincadeira, mas é para poder, nesse tom mais suave, introduzir esse tema, que é um tema muito delicado, um tema muito pesado, mas não poderia ser dessa forma, né? Então a gente realmente, nós estamos precisando de acelerar esse processo de igualdade entre homens e mulheres. Bom, e o que é o mais dramático de tudo? Até agora a gente falou de coisas dramáticas, um tom um pouquinho mais leve, mas eu agora queria pesar um pouquinho esse nosso momento, pedir licença para entrar aí no trabalho de vocês, sei que tem um pessoal que já fez, até preparou um coffee break para poder assistir essa nossa atualização, mas pedir licença para falar de um tema muito pesado. E o tema pesado vem exatamente aqui nesse próximo slide. Então você vê aí, de um lado, a desigualdade de gênero e do outro lado a violência de gênero. E o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Quanto mais desigualdade de gênero você tem numa sociedade, mais violência de gênero você vai encontrar nessa mesma sociedade. Então, quando a gente está, né, tentando trabalhar uma perspectiva de melhorar, ou pelo menos de diminuir a violência contra a mulher, e é essa perspectiva da Lei Maria da Penha, o que nós vamos encontrar? Qual é a receita do bolo? O que a gente tem que fazer? Aonde que a gente tem que mexer? Aonde que a gente tem que, de fato, levar... O que a gente tem que, de fato, levar em consideração? A desigualdade de gênero. Então, a receita é fácil. Basta mexer na desigualdade de gênero que nós vamos encontrar menos violência de gênero. E a gente vai fazendo essa percepção em todos os países onde você tem esses dados de violência de gênero e de desigualdade de gênero, e você vai encontrando exatamente isso. Quanto mais violência de gênero naquele país, quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. Nós falamos do Brasil. O Brasil está na posição de 90 em desigualdade de gênero, portanto, está na posição 5ª
de violência de gênero. Então, realmente é assim que funciona. E aí fica fácil da gente perceber aonde que está o problema, aonde que está o buraco, né? Que o buraco é mais embaixo mesmo, temos que mexer na questão da desigualdade. Bom, e foi isso que a Lei Maria da Penha quis. Ela quis mexer nessa questão da violência, e para mexer nessa questão da violência, ela veio com direito penal? Veio, mas ela não veio só com direito penal. Ela trabalhou também outros instrumentos, que são instrumentos de prevenção. Tanto que se você for ver aí nesse slide que eu quero mostrar para vocês, o que nós vamos encontrar? 46 artigos da Lei Maria da Penha e mais de 90% dos artigos de caráter preventivo. E aí, esse tema é muito importante para a gente contextualizar e a gente começar a trabalhar exatamente as questões da Lei Maria da Penha atualizando. Mas eu precisava desse contexto todo para que a gente possa compreender. E o que a gente tem que compreender na Lei Maria da Penha é a dificuldade da sua efetivação. E ela tem a dificuldade de efetivação exatamente por quê? Porque é uma questão cultural. E nessa perspectiva que eu queria mostrar para vocês, esse novo quadro aqui, ó. Então, nós vamos encontrar, em relação à Lei Maria da Penha, na verdade, 3 grandes grupos. Um grupo que resiste à aplicação da Lei Maria da Penha, um grupo que apoia, mas não compreende corretamente a Lei Maria da Penha, e um grupo que apoia e compreende a Lei Maria da Penha. E aí, esses 3 grupos, né, que estão aí apresentados, eles estão, então, concentrados exatamente nas decisões dos tribunais, porque você vai encontrar, em relação a esse grupo que resiste à aplicação da Lei Maria da Penha, e, infelizmente, alguns tribunais, e não são poucos, tribunais de justiça. Nós vamos encontrar, infelizmente, alguns, e não são poucos, juízes e juízas, delegados, promotores, defensores, promotores, quer dizer, nós temos ainda um grupo dentro do sistema de justiça que resiste à aplicação da Lei Maria da Penha. O segundo grupo, que é aquele que apoia, mas não compreende bem, nós vamos colocar o STJ. Olha que coisa interessante, o STJ, e a gente vai ver daqui a pouquinho decisões do STJ, e vocês vão perceber por que eu classifiquei o STJ dentro dessa perspectiva. Tem toda a boa vontade da aplicação da Lei Maria da Penha, mas não conseguiu entender ainda todas as minúcias da lei. E o terceiro grupo, que eu mencionava para vocês, que apoia a Lei Maria da Penha e compreende. E felizmente, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que vai acontecer, então, em relação a esse tema? Eu fiz uma pesquisa durante 3 anos e fui catalogando as questões controvertidas da Lei Maria da Penha. Por isso que eu consegui identificar esse quadro macro. Nesse quadro macro, o que a gente vai encontrar? Eu consegui catalogar, pode colocar aí na tela, mais de 100 questões controvertidas sobre a Lei Maria da Penha. E eu fui trabalhando, né, dentro do método Estude Lei Maria da Penha, a doutrina, a jurisprudência, súmulas, enunciados, encontros virtuais ao vivo, atualizações. Então, eu fui fazendo todo um trabalho dentro do Estude Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, que inclusive está aqui, nós estamos com inscrições abertas até setembro, até setembro não, inscrições até março, 14 de março, mas o curso vai até setembro, exatamente para a gente discutir tudo isso. Dentro dessas discussões que a gente vai fazer, como eu disse para vocês da súmula, olha que interessante essa questão aqui da súmula. 2 súmulas do ano passado, que eu queria discutir aqui com vocês. Começamos com a súmula 588, pode colocar aí na tela, que diz assim, ó, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E aí, pode voltar para mim, a grande confusão que se estabeleceu a partir dessa súmula. Porque parece que está dizendo óbvio, vamos pensar um pouquinho. Prática de crime ou contravenção com violência grave não pode a substituição de pena. Peraí, mas isso já não está escrito no Código Penal? Não é exatamente isso que diz o Código Penal? Para a substituição da pena privativa de liberdade para o restritivo de direito, um dos requisitos lá do Código Penal é dizer que o crime não pode ser de violência ou grave ameaça. Se o crime for de violência ou grave ameaça, não pode haver a substituição. E aí as pessoas ficaram muito confusas quando essa súmula entrou em vigor. Isso é do ano passado, né? Foi no segundo semestre do ano passado, e eu estou aproveitando então aqui para trazer essa discussão. Só existe essa súmula, e a gente tem que compreender isso, porque ela dizer, poxa, mas está dizendo uma coisa óbvia, mas ela está dizendo uma coisa óbvia que, na verdade, já estava sendo alterada no STJ. O STJ já vinha com entendimento, já antes da própria Lei Maria da Penha, que é de 2006, para dizer o seguinte, mesmo tendo violência, mesmo tendo ameaça, se essa violência ou essa ameaça foi muito, muito diminuta,
isso não impediria a substituição da pena. E a gente está falando de um tema que eu gosto muito, que foi agora o tema do meu doutorado aqui na PUC de São Paulo. Nós estamos falando de política criminal. E aí se entendeu, o STJ vinha entendendo reiteradamente que, mesmo havendo violência, mesmo havendo grave ameaça, se essa violência, se essa grave ameaça for diminutas, tão insignificantes, tão pequenas, não obstaria a substituição da pena. Então, estava contrariando, sim, o que estava lá no Código Penal. Então, contrariando o que estava no Código Penal, mas por um argumento de política criminal. Para dizer o seguinte, olha, nessas circunstâncias, mesmo havendo violência, mesmo havendo grave ameaça, não justificaria que ele fosse encarcerado. Então, vamos dar mais uma chance, vamos dar uma pena restritiva de direito, pode até dar uma pena mais grave, de restritiva de direito mais severa e tal, mas mesmo assim, vamos substituir, sim, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, esse é um entendimento que vem vindo. Quando entrou a Lei Maria da Penha, as coisas começaram a bagunçar, porque no primeiro momento o STJ continuou entendendo que sim, poderia haver a substituição da pena, mesmo no caso de violência contra a mulher, se essa violência fosse diminuta, se essa violência fosse muito pequenininha, e aí poderia haver a substituição, ainda que o Código Penal dissesse o contrário. Bom, aí foi andando o tempo, daqui a pouco o STJ começou a modificar o seu posicionamento. Para dizer o quê? Para dizer assim, ó, olha, tudo bem. Nos outros casos todos, se essa violência for muito pequenininha, mesmo assim, contrariando o Código Penal, pode haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Aí começou uma decisão diferente. Mas, no caso da violência contra a mulher, não. Então, perceberam que aí foi mudando o entendimento para que, no caso da violência contra a mulher, o entendimento fosse diferenciado. Bom, e aí o que nós chegamos? Foi evoluindo esse tema, até que a gente chega de novo na súmula 588. Vamos colocar de novo agora com essa compreensão. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E aí, então, surgiu a súmula para dizer, olha, minha gente, vamos substituir em outros casos, mas no caso da Lei Maria da Penha não pode haver substituição. Esse foi um entendimento correto? Foi um entendimento errado? O que se pode falar sobre esse entendimento? E aí eu vou já comentar a questão do conteúdo dessa súmula, mas eu vou deixar para fazer isso exatamente quando a gente analisar a segunda súmula, porque uma tem a ver, a fundamentação de uma também é a fundamentação da outra. Daí eu já mato duas coelhos com uma cajadada só, que eu, poxa, aí já estou falando politicamente incorreto, né? Me dei conta agora, não estamos falando de um crime ambiental. Então, retira essa parte, vamos editar, tira essa parte, que na verdade o que a gente vai fazer é trazer a mesma justificativa para esses dois casos. Vamos para o segundo caso, súmula 589. Pode botar na tela? Então diz ali, ó, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Perceberam aqui, ó, não aplicação do princípio da insignificância. Seja para crimes, seja para contravenções penais, desde que praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, voltando para cá para a gente falar desse tema. Princípio da insignificância, todo mundo sabe, é um princípio de política criminal. Foi criado lá na década de 70 por aquele grande penalista, que é o Roxin, e ele é grande em dois sentidos, porque ele conhece muito de direito penal e porque ele tem quase 2 metros de tamanho, né? Então, ele mede quase 2 metros, então é grande nos dois sentidos mesmo. Roxin, então, cria, a partir da política criminal, o princípio da insignificância, que tem exatamente essa ideia de dizer, olha, isso foi tão insignificante, foi tão diminuto, foi tão pouco, que não justifica todo o mal que causa a intervenção penal. Então, baseado no conhecimento da criminologia, e a criminologia lá, dizendo quais são as consequências advindas da intervenção penal na pessoa do quem está respondendo, mas também dos familiares ao redor e da sociedade. Então, nós falamos dos efeitos criminógenos da própria intervenção penal, isso é estudado pela criminologia. A política criminal diz o seguinte, olha, já que o pessoal lá está dizendo tudo isso para a gente, vamos deixar o direito penal só para situações realmente muito, muito graves. E aí se criou a ideia do princípio da insignificância, né? Bom, o princípio da insignificância, então, não, no primeiro momento, era aplicado pelo STJ, nos casos da Lei Maria da Penha, e daqui a pouco, então, o STJ entende de não aplicar o princípio da insignificância para os casos de violência contra a mulher. Bom,
Mas agora o que é importante a gente entender, foi certo ou foi errado? E aí voltando então para as duas súmulas e agora falando do conteúdo, na primeira súmula fala que não pode haver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na primeira súmula, e a segunda súmula que fala da inaplicabilidade do princípio da insignificância. As duas súmulas têm a mesma fundamentação. Qual é a fundamentação? Para dizer que, neste caso, quando configura essa violência contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha, nada dessa violência, melhor me referindo, essa violência nunca vai ser insignificante. Ela sempre vai ter uma repercussão muito negativa na vida dessa mulher. E aí é preciso contextualizar, é preciso entender. E agora, para a gente prosseguir nessa compreensão, no sentido de que não é qualquer crime, qualquer violência contra a mulher que vai ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. Isso é muito importante da gente entender. Porque assim, o sujeito bateu na mulher, aplica a Lei Maria da Penha. Não, calma. Primeiro a gente tem que ver, olha quanta coisa que a gente tem que ver primeiro. Primeiro a gente tem que saber se essa violência foi baseada no gênero. E aí vem uma coisa dramática, porque nós temos uma dificuldade no Brasil muito grande de entender o que é essa violência de gênero. Muito bem, então tem que ter essa violência de gênero. Segundo requisito, o contexto. O contexto tem que ser essa violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto. São 3 contextos que não ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha. E a quarta questão tem que ser mulher, certo? E a terceira questão, desculpe. A terceira questão tem que ser mulher. E aí, de novo, abre aqui uma série de possibilidades, muitas questões controvertidas em relação ao que seria o conteúdo desse vocábulo mulher colocado na Lei Maria da Penha. Então, mulher em que sentido? No sentido psicológico, no sentido biológico, no sentido social. E aí vem essa discussão, que é uma discussão que a gente fez lá no nosso estudo de Lei Maria da Penha. Muita discussão em relação a isso. Agora, entendendo então que ela é mulher, muito bem. Entendendo que houve uma violência de gênero, legal. Agora tem que ter um dos 3 contextos, violência doméstica, familiar e relação íntima de afeto. E agora, aproveito esse momento que eu falei dos requisitos da aplicação da Lei Maria da Penha, né, o que precisa ter naquele crime para que possa ensejar, então, a aplicação da Lei Maria da Penha, eu vou agora fazer uma crítica ao STJ. E vamos voltar às 2 súmulas para que a gente possa fazer essa crítica e mostrando como o STJ ele não compreende bem a Lei Maria da Penha, conforme eu mencionava anteriormente. Olha aqui a minha crítica. Súmula 588 fala a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. E o restante? Volta para mim aqui, então. Nós não falamos que é no ambiente doméstico, familiar, numa relação íntima de afeto? Mais do que isso, falou que a violência tem que ser baseada no gênero, como é um requisito da Lei Maria da Penha? Não falou. Então, o que aconteceu com essa súmula 588? Ela esvaziou o sentido da Lei Maria da Penha, porque aqui ela ampliou, na verdade, né? Porque se a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha só num momento muito restrito, ela tem uma aplicação muito restrita. A violência tem que ser contra a mulher, tem que ser de gênero, doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Olha quantos requisitos. E aqui não exigiu nenhum requisito. Basta que a violência seja contra a mulher no ambiente doméstico, ponto. Não exigiu o restante tudo. Isso enseja uma complicação bastante grande, porque, por exemplo, aqui, no caso, o Ministério Público pode perfeitamente, numa situação que não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha, mas que foi uma violência praticada no âmbito doméstico, entender de aplicar essa súmula 588, então, de não poder substituir a pena. Quando a gente sabe, pelo todo o histórico dos julgados que ensejaram essa súmula, que os julgados que ensejaram essa súmula tiveram nitidamente uma preponderância, ou preponderância não, 100%, vamos dizer assim, 100% eram casos que envolviam a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, olha que confusão. Súmula 589, agora a crítica, exatamente no mesmo sentido, porque diz ali, vamos ler juntos. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher, no âmbito das relações domésticas. O mesmo equívoco o STJ vai elaborar aqui, significando dizer, então, que o promotor de justiça está livre, então, para dizer que se houve violência contra a mulher, não aplica o princípio da insignificância. Quando, na verdade, vou repetir, todo o histórico da súmula, todo o histórico dos julgados que ensejaram a elaboração da súmula, todos esses julgados diziam respeito à aplicação da Lei Maria da Penha. Só que isso não ficou dito nas súmulas que a gente está analisando. Então, realmente, escorregou aqui o STJ em relação a isso. Mas eu vou continuar criticando o STJ. E eu vou continuar criticando o STJ para trazer aqui, então, exatamente uma súmula, 2 súmulas agora de 2015. Vamos colocar aqui na tela.
A súmula 536, que fala a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito sujeito ao rito da Lei Maria da Penha. Volta para mim aqui. Rito da Lei Maria da Penha. Olha que falta de compreensão do STJ em relação à Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não traz nenhum rito, absolutamente nenhum rito. Se o crime for apenado com reclusão, o rito é da reclusão. Se for apenado com detenção, o rito é da detenção. Se for uma contravenção penal, o rito é da contravenção penal. Ou seja, a Lei Maria da Penha não entrou nessa seara de processo penal para falar da forma como esse processo vai seguir o seu trâmite até a sentença penal condenatória, inclusive os recursos, etc. e tal, que diz qual é o tema? Diz respeito ao processo penal. Não há absolutamente nada. O que vai trazer uma ou outra alteraçãozinha aqui, que não é no rito, e sim, por exemplo, exige que em hipótese nenhuma a mulher entregue a citação para o suposto agressor. Então é uma preocupação. Então, mas isso não diz respeito ao rito. O rito é exatamente o mesmo, o que vai dizer que a mulher não pode ir lá entregar a citação para o seu marido, por exemplo, né? O que é uma coisa óbvia, não precisava nem estar na lei, mas a lei só está reforçando essa preocupação. Muito bem, então não tem rito da Lei Maria da Penha, pisou muito aqui o STJ. Por outro lado, em relação ao conteúdo, vamos para o conteúdo agora, né? A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Falou em delitos, e aí nós temos um outro problema também, porque há toda uma preocupação para saber se as contravenções penais estariam ou não abarcadas nessa súmula 536. Observem que quando a gente falou das súmulas anteriores de 2017, o STJ falou crimes e contravenções. Lembram disso? Crimes e contravenções. Agora falou delito. Delito, e aí fica a dúvida se está escrito aqui delito no sentido, né, de crime mesmo, ou se delito está no sentido mais amplo que abarcaria as contravenções penais. Ou seja, o que veio para ajudar, uma súmula vem sempre para quê, gente? Vem sempre para esclarecer um determinado posicionamento do tribunal que elabora a súmula. Só que aqui, neste caso, ela acaba confundindo, né? Mas questão de mérito. A suspensão condicional do processo, muito criticado, o afastamento da suspensão condicional do processo para os casos da violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha, mas a transação se diz que está correto, né? O entendimento majoritário é dizer que realmente não caberia transação penal nesses casos de violência contra a mulher, porque a transação penal tem requisitos que não caberiam, né? Tem características que não caberiam exatamente nessa perspectiva de violência de gênero. Muito bem. Mas estão vendo que a gente vai ter que voltar aqui outras vezes, né? Porque, poxa vida, eu estou me contendo aqui para não falar de mais coisas e a gente poder cumprir aqui com o nosso horário, mas realmente, assim, muita coisa para falar da Lei Maria da Penha. Vamos aqui para a segunda súmula que a gente estava falando, que é a 542, que fala o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Essa súmula 542 veio para esclarecer um tema que desde quando entra em vigor a Lei Maria da Penha se discutia se cabia representação ou se não cabia representação na lesão corporal leve. Essa era a discussão. Então, observem que a súmula fala lesão corporal. Então, qualquer tipo de lesão corporal, o que ela diz? É pública e incondicionada, certo? Então, não vai exigir representação aqui na lesão corporal. E aí nós estamos sepultando de uma vez por todas, com a súmula 542, essa ideia da necessidade de representação na lesão corporal leve, que é uma discussão antiga, todo mundo acompanhou desde 2006. Aí vem o Supremo em 2012, fala sobre esse tema, mas observe como ainda no STJ esse tema não estava pacificado e veio, então, agora, de fato, né, com a pacificação total, que é a súmula 542. Bom, mas aqui a gente tem um problema também, né? Porque, vejam, a súmula 542, pode colocar na tela, fala que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal, não fala de contravenções, resultante de violência doméstica contra a mulher. E aí volta para mim, mesma crítica que a gente fazia anteriormente, violência doméstica contra a mulher. Não falou que é violência de gênero, não falou da violência familiar, não falou da violência praticada numa relação íntima de afeto. E aí? Estariam de fora dessas possibilidades, dessas questões, quando na verdade teria sido mais correto se o STJ tivesse falado em questão que se aplica a Lei Maria da Penha. Então, bastaria ter dito isso, né, que se aplica a Lei Maria da Penha e aí estaria tudo resolvido. Bom, mas aí a gente vai continuando então para as nossas questões importantes da gente fazer as atualizações. Uma atualização que eu acho importante da gente trabalhar é exatamente mostrar
é algo que cada vez está sendo mais falado, mas que ainda há uma incompreensão muito grande. E eu vou chegar numa questão controvertida aqui, que tem sido cada vez mais recorrente, mas para chegar nela eu queria explicar uma coisa que é importante aqui antes disso. Então, a sociedade tem um entendimento muito equivocado em relação à Lei Maria da Penha. E quando a gente fala o entendimento da sociedade, é claro que a gente está colocando o sistema de justiça também, porque se a gente fala da sociedade, a gente está falando também do sistema de justiça, porque afinal de contas, juízes e promotores e delegados e defensores e procuradores e defensores, todos fazem parte da sociedade e fazem parte do sistema de justiça. Então, as questões culturais que sejam uma forma diferenciada de perceber a questão da violência contra a mulher, ela acaba com certeza contaminando todo o sistema de justiça. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, pergunta feita para a sociedade brasileira. A pergunta pode colocar na tela. Perguntava assim, a mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar? E essa pesquisa é uma pesquisa de 2013 e vai identificar que 65,3% da sociedade brasileira tem esse entendimento. E aí a gente começa a ter dificuldade, inclusive, da aplicação da Lei Maria da Penha, como a gente vai ver daqui a pouco. Quando, na verdade, e agora eu quero apresentar uma pesquisa rara aqui no Brasil, que é uma pesquisa de vitimologia. Então, agora eu vou perguntar para esta mulher que sofreu a violência por que ela continua com o parceiro, por que ela não rompe o relacionamento, por que ela não sai de casa, por que ela não se separa, por que ela não vai embora, por que ela não foge, por que ela fica nesse relacionamento. E aí vem a resposta dessas mulheres, uma pesquisa de julho do ano passado, de 2017, e eu queria mostrar para vocês exatamente o resultado dessa pesquisa. Pode colocar ali na tela. Nós vamos encontrar aqui, ó, quarto lugar, não existe punição, daí vem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Agora, tentem imaginar o que ficaria em primeiro, segundo e terceiro lugar aí, né? Porque nós vamos encontrar, fora dessas hipóteses já mencionadas, e já estão aparecendo aí para vocês, 3 outras hipóteses aqui, que seriam os 3 primeiros lugares. E aí, veja se você vai acertar então, e eu vou dar a resposta. Em terceiro lugar, depender financeiramente do agressor. Em segundo lugar, preocupar-se com a criação dos filhos. E agora aparece o primeiro lugar, que realmente é alguma coisa que assusta muito a gente. Vai aparecer em primeiro lugar, ter medo do agressor, com 72%. Bom, quando a gente vê esse quadro, que as mulheres estão e não saem com medo, é mais ou menos assim, né? Se ficar, o bicho come, e se fugir, o bicho pega, né? Mais ou menos por aí. E ela não consegue sair, ela acha que se sair vai ficar pior ainda do que está. E o que acontece com essa mulher, então? Está correndo altíssimo risco de, inclusive, de sofrer mais violência, inclusive de sofrer uma violência lá, pior de todas, que é a violência, que é o feminicídio, né? Então, a gente vai começar a trabalhar um tema agora, que tem a ver com esse contexto, por isso que eu apresentei esse contexto, que vai perguntar o seguinte, é uma questão muito controvertida e que tem aparecido bastante. Pode colocar aqui na tela. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha estão condicionadas à existência de um processo penal ou de um inquérito policial? Volta para mim. Então, veja bem. Precisamos de um inquérito, precisamos de um processo. Se a gente está vendo aqui que essa mulher está sofrendo um risco muito grande e que ela está dentro de casa porque ela está sendo ameaçada, que se ela sair as coisas vão piorar, será que eu vou precisar realmente de um inquérito, de um processamento, de um processo, etc. e tal, ou eu já posso imediatamente ir com um pedido de medida protetiva de urgência? Acho que a minha pergunta, a forma como eu perguntei, já está dando ensejo a que resposta que a gente vai encontrar, né? Só que esse tema foi extremamente controvertido. Esse tema continua, né? Mas pelo menos a gente teve um pouco de pacificação nesse tema em 2014, com uma decisão do STJ, que eu já vou comentar aqui com vocês. Eu queria que o Karel, que está aqui, né, o pessoal da TEC está nos ouvindo, pedisse lá para o Bruno, porque daí acho que a dinâmica vai ficar melhor, se tiver alguma pergunta que tenha sido feita lá no Facebook, já imprime e já traz aqui para mim as perguntas, porque vai ficar mais difícil de eu conseguir localizar essas perguntas aqui no meu celular, né? Então, Karel, faz esse favor para nós, então. E aí eu já pede, enquanto isso eu vou discutindo essa questão aqui do processo penal e do inquérito, tá? Então, pode deixar aqui comigo, vai lá, solicita as perguntas e depois a gente continua aqui nos slides. Bom, essa decisão que eu estou mencionando para vocês é de 2014
o ministro Felipe Salomão, e é interessante porque olha o que aconteceu. Estava lá num processo civil que trabalhava a questão de inventário, partilha de bens. Lá no processo de inventário, partilha de bens, o que vai acontecer? Simplesmente uma mulher, uma mãe, estava sendo ameaçada pelo seu filho, que não concordava com a partilha que estava sendo feita em relação aos bens do pai, marido dela, né? Então a mãe estava ali fazendo a partilha com os filhos dos bens do marido e um dos filhos não concordava e ameaçava essa mãe. E aí o que aconteceu? Ela pede, dentro do processo civil, medida protetiva de urgência. E aí esse tema chega pela primeira vez no STJ. E chegando pela primeira vez no STJ, qual é a discussão? A discussão, peraí, mas pode uma medida protetiva de urgência ser deferida lá num processo civil? Pode uma medida protetiva de urgência ser deferida sem um inquérito policial? Pode sem um processo penal? E a resposta, então, do STJ, né, na lavra aqui, na relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, foi no sentido de que sim, pode perfeitamente, não precisa do inquérito policial, não precisa de um inquérito civil, podem ser deferidas no âmbito civil. Isso tem a ver com o tema mais controvertido da Lei Maria da Penha, que é saber qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência. Afinal de contas, ela tem caráter penal? Ela tem caráter civil, ela tem caráter administrativo, que se a gente for pensar nas medidas protetivas, nós vamos encontrar desde uma que diz assim, o juiz pode determinar a suspensão de procuração que foi dada pela mulher para o marido. Ah, mas peraí, suspensão de procuração tem alguma coisa penal nisso? Não, né? Não tem. Agora eu vou para uma outra. O juiz pode determinar a prisão civil. Opa, prisão civil já tem alguma coisa a ver com penal. E aí a gente tem várias medidas protetivas de urgência, inclusive as inominadas, ou seja, mesmo não estando naquela relação que está elaborada lá na Lei Maria da Penha, o juiz pode criar uma medida protetiva sem nenhum problema. Então ele cria uma medida protetiva e pode trabalhar em relação a isso. Então por isso que, na minha opinião, já vou dando aqui o meu posicionamento, a medida protetiva de urgência aqui da Lei Maria da Penha, ela tem caráter sui generis, ou seja, um caráter super especial. Não dá para falar que ela é penal, não dá para falar que ela é civil, não dá para falar que ela é administrativa, comercial, não dá para falar nada, porque cada uma tem uma característica e a gente tem que agrupar todas elas e imaginar então que todas elas têm uma única característica. Não dá para fazer isso. Então a gente chama de sui generis, por isso que dá para trabalhar nessa perspectiva aqui sui generis. Agora, o que é importante a gente falar, claro, né, que a medida protetiva de urgência, ela é uma medida que deve ser tomada a partir de requisitos elaborados, requisitos analisados pelo juiz. Tem que haver necessidade, tem que haver adequação, tem que haver proporcionalidade. Então, se houver necessidade, adequação, proporcionalidade, perfeito, a medida protetiva estará legalmente correta, né? Então, isso é importante da gente analisar. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha numa outra questão também controvertida para a gente atualizar um pouquinho aqui os nossos temas em relação à Lei Maria da Penha. E a segunda questão, pode colocar aqui na tela para a gente, vai perguntar o seguinte, então nós estamos, as medidas protetivas de urgência já deferidas devem ser revogadas se o casal caso o casal venha a reatar o relacionamento? Olha que pergunta difícil, que pergunta complicada e é uma questão bastante controvertida essa. Então vamos imaginar, o casal brigou, ela pediu uma medida protetiva, ela sofreu violência. Eles reatam o relacionamento, automaticamente as medidas protetivas são suspensas, o juiz precisa fazer uma audiência para suspender essas medidas protetivas, o juiz mantém as medidas protetivas por um tempo. O que deve acontecer? Na verdade, todas essas hipóteses que eu trabalhei são hipóteses que vamos ter alguns defensores. Então, há quem diga que automaticamente perde a vigência a medida protetiva, há quem diga que não, o juiz tem que primeiro ouvir as partes para saber se realmente não é necessário, se todas elas não são mais necessárias, porque ele pode manter algumas, né? Por exemplo, a questão da proibição de porte de armas, então o juiz... peraí, será que eles reconciliaram mesmo? Será que não? Mas eu vou continuar aqui com a medida protetiva de suspensão do porte de armas. Então, tudo isso pode acontecer no processo. E o juiz vai analisar cada caso, entendendo, muito importante, que é uma característica da violência contra a mulher, a violência de gênero, e aí gravem bem isso, que é uma questão importante para a gente poder fazer as discussões todas, que vai dizer o seguinte, existe, quando nós estamos falando de uma violência contra a mulher, as estatísticas vão mostrar que essa mulher leva de 9 a 10 anos para conseguir romper
com o ciclo da violência. E agora eu tenho que falar o que é esse ciclo da violência. Vamos colocar na tela aqui o ciclo da violência. O que nós vamos encontrar? Tá bom. Estão chegando aqui algumas perguntas. E aí, já põe na tela o próximo slide, por favor. Aí vamos encontrar aqui, ciclo da violência. Botando na tela, vai acontecer 3 momentos importantes para vocês observarem. O primeiro momento, que é a construção da tensão, chegando para o segundo momento, que é a tensão máxima, e finalizando com a reconciliação. Então, o que vai acontecer? Exatamente isso. Nós vamos ter o aumento da tensão, o ataque violento e a lua de mel. E o que vai acontecer é que essa repetição cíclica das etapas tende a fazer com que a agressão seja cada vez mais grave e habitual. Então, isso são estatísticas que nós vamos encontrar e vão mostrar exatamente isso. Quanto mais vezes esse ciclo acontece, então aumenta a tensão, tem a violência, fase da lua de mel, reconciliação do casal. Daqui a pouco vem, aumenta a tensão, violência, fase da lua de mel, reconciliação do casal. E esse ciclo da violência vai acontecer na vida do casal por cerca de 9 anos. Das poucas mulheres, tá? Vamos esclarecer bem. Das poucas mulheres que conseguem romper com esse ciclo de violência, nós vamos encontrar que isso vai se dar pelas estatísticas normalmente 9, 10 anos depois de já ter acontecido a primeira violência, né? Então, essa é uma perspectiva importante da gente compreender e a partir desse ciclo a gente vai encontrar também uma outra perspectiva. Por que as mulheres não fazem alguma coisa antes, né? Porque a gente tem que trabalhar esse tema sobre 2 perspectivas. Uma perspectiva, por que a mulher demora tanto tempo? O que faz com que ela consiga romper com esse ciclo da violência? Muitas não rompem o ciclo da violência e continuam sofrendo violência até o fim das suas vidas, e outras têm o final da sua vida antecipado exatamente pela essa violência. E aí nós estamos falando de feminicídio. E a minoria, olha o que eu vou dizer agora, a minoria é que consegue romper com esse ciclo. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com a incapacidade que muitas mulheres sentem de conseguir traçar o seu próprio destino. De dizer, eu sou autônoma, eu posso ir em busca da minha felicidade, eu vou em busca da minha felicidade. Isso tem a ver com o que a gente falou anteriormente, preocupação com os filhos, dependência financeira, mas também tem uma dependência psicológica muito grande. E aí eu queria mostrar, dentro dessa perspectiva toda, um estudo que foi realizado em 24 países, incluindo o Brasil, em 2017, ou seja, um estudo do ano passado. E mostra ali para nós, então, um resultado, que diz assim, 41% das brasileiras têm medo de lutar por seus direitos. E aí volta para mim. Se eu tenho aqui 41% das brasileiras com medo de lutar pelos seus direitos, vocês acham que ela vai atrás da aplicação da Lei Maria da Penha? Ela vai buscar a aplicação da Lei Maria da Penha se ela tem medo de buscar seus próprios direitos? Então, estão entendendo como fica fraco, né, essa possibilidade de aplicação da própria lei. E depois, pode botar aqui também um segundo dado, 45% das brasileiras não sentem que têm plena igualdade com os homens e não se sentem livres para realizar seus sonhos e aspirações. Momento delicado desse nosso encontro, que vai mostrar exatamente isso, né? O medo que as mulheres têm e elas não se sentem livres para realizar seus sonhos e aspirações. E muitas vezes, então, a mulher vive a sua vida inteira vivendo a vida do marido, vivendo a vida dos filhos. Não estou aqui pregando que as pessoas sejam pessoas que só se preocupem com si mesmas, mas você tem que sempre estar numa relação de mim para com os outros, jamais uma relação só para com os outros, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e isso tem a ver com o que acontece desde quando as mulheres são meninas, e aí eu vou mostrar uma outra pesquisa também muito dramática, que vai dizer o seguinte, pode botar ali na tela, meninas de 6 anos já não se acham inteligentes e desistem de atividades. E aí a gente volta para a questão da Lei Maria da Penha, a preocupação com diminuição da violência e principalmente, muito embora nós tenhamos uma lei específica, que é a lei do feminicídio, mas a lei do feminicídio somente criou o tipo penal, quer dizer, nem é tipo penal, né? É o homicídio qualificado, mas criou essa qualificadora do homicídio. Mas quem cuida da prevenção é a Lei Maria da Penha, e vai se preocupar exatamente com isso, se preocupar no sentido de que tenha menos violência, e a gente já falou aqui, como que a gente vai chegar a ter menos violência? Quando nós tivermos mais igualdade. E aí é que vem um tema interessante também, nessa mesma pesquisa que eu já referi, de 2017, vou colocar outro dado aqui, perguntado para homens e para as mulheres, né? Então, perguntado para os homens brasileiros se acreditam, pode colocar, se acreditam na inferioridade feminina, olha quantos respondem que sim,
consideram as mulheres inferiores aos homens, 19%. E perguntado para as mulheres se elas se consideram inferiores aos homens, nós vamos encontrar aqui, nós temos 14% dos homens considerando que são, não, desculpe, das mulheres considerando que elas são inferiores. E aí dá o contexto da Lei Maria da Penha, que é o contexto importantíssimo para quem advoga nesta área, para quem atua como promotor de justiça nessa área, para quem atua como magistrado nessa área, defensor, delegado, quer dizer, todo o sistema de justiça tem que compreender aonde que está sendo colocada a aplicação da Lei Maria da Penha. Está sendo colocada dentro de um contexto de violência de gênero. E aí que a gente tem que entender a violência de gênero, porque se a gente não entender a violência de gênero, a gente não consegue fazer a aplicação da Lei Maria da Penha. Porque todas as discussões mais acaloradas em relação à Lei Maria da Penha, sempre entendendo que aplica a Lei Maria da Penha ou não aplica a Lei Maria da Penha. E qual é o motivo? Se teve ou não teve violência de gênero. Se a gente for fazer um recorte, por exemplo, lá na decisão, no caso que envolveu a Luana Piovani foi exatamente isso. A juíza de primeiro grau entendeu que houve violência de gênero e aplicou a Lei Maria da Penha. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que não houve violência de gênero, afastou a aplicação da Lei Maria da Penha. O STJ, entendendo que houve violência de gênero, aplicação da Lei Maria da Penha. Ficou por aqui porque a gente não teve recurso para o Supremo. Mas o fato é que tudo girou em torno exatamente desse conceito. O que é a violência de gênero? E eu gosto de explicar a violência de gênero mostrando de uma forma simples, que é o seguinte. Você imagine, vamos imaginar aqui todos juntos, que toda violência que um homem sofre, a mulher também pode sofrer. Então, a mulher pode ser destinatária, tal qual o homem, de todas as violências. Agora, o inverso não é verdadeiro. Querendo dizer que nós vamos encontrar uma série de violências que são dirigidas às mulheres e que não tem como destinatário os homens. Ou se tem destinatário os homens, num percentual muito pequeno. Essa que é a diferença. Então, você tem violências contra os homens, que as mulheres também são vítimas. Mas você tem algumas violências que você tem a vítima como mulher e você não encontra o homem como vítima. Quando você encontra esse quadro, você está diante de uma violência de gênero. Então, isso é que caracteriza a violência de gênero. Por isso que a gente fala, o feminicídio, morte pela condição de ser mulher. Certo? Por quê? Porque a condição de ser mulher é que levou ao feminicídio, levou àquela morte. Porque se fosse um homem no lugar daquela mulher, a morte não teria acontecido. Então, essa que é a questão, essa que é a discussão, essa que é a tônica, essa que é o tema que a gente está abordando, tanto na Lei Maria da Penha, quando se fala do feminicídio, né? E a gente vai encontrar, então, exatamente umas perspectivas em relação a isso. E quando a Lei Maria da Penha se preocupa com a violência contra a mulher, ela está preocupada exatamente com a violência que acontece dentro de casa, a violência doméstica. Então, marido e mulher, por exemplo. A violência familiar, quando envolve, por exemplo, um tio e uma sobrinha, um irmão e uma irmã, ela está preocupada com as relações íntimas de afeto, a violência praticada na relação íntima de afeto. E aí nós estamos falando de quem? Nós estamos falando aqui das relações de namoro. E aí, inclusive, fazendo mais um parentezinho no STJ, né, fazendo uma crítica, puxando a orelha do STJ, o que vai acontecer? Lá no começo, quando a Lei Maria da Penha entra em vigor e demorou um pouco de tempo para a mudança acontecer, o STJ entendia que não se aplicava a Lei Maria da Penha nas relações de namoro. Olha como é que era a situação, olha como eles não ingeriram muito bem, né, digeriram muito bem a Lei Maria da Penha. Depois, mais para frente, aí sim, a aplicação. Agora, estamos falando do marido, do marido, do namorado, do tio e tal. Mas nas relações íntimas de afeto e nas relações domésticas, nós podemos ter a figura do ex. E aí é que vem um tema importantíssimo para a gente trabalhar. Porque, mostra aqui no quadro para a gente, por favor, o agressor, numa pesquisa feita, e até mostra um quadro aqui de 2011 até 2017, observem que o marido aparecia como sendo, lá em 2011, como sendo o principal agressor. E agora cai para 41% em 2017 e tem aumentado cada vez mais, numa forma muito preocupante, o ex-marido, o ex-companheiro e o ex-namorado. Por isso que a gente sempre fala, né? Quem advoga ou quem trabalha nessa área da violência contra a mulher, no caso de ex, tem que ter uma atenção muito grande, medida protetiva rápido, as medidas protetivas que mais possam proteger realmente essa mulher, porque ela está correndo um risco muito maior do que no caso de ela não pedir uma separação. Então, uma mulher que pede uma separação, se você está diante de uma situação como essa, muito importante trabalhar as medidas protetivas de urgência. E aí tem um terceiro e último tema que eu queria abordar aqui com vocês,
tema também bastante que acaba, nós nos deparamos muito com esse tema em decisões jurisprudenciais, nas decisões em julgados, que é a questão de número 3 que eu queria colocar aqui, pode botar na tela. Medida protetiva de urgência pode ser aplicada mesmo quando não solicitada pela vítima. Olha que tema delicado, né? Porque nós estamos falando aqui, a vítima não solicitou, o Ministério Público pode solicitar? A vítima não solicitou. O delegado de polícia pode solicitar? A vítima não solicitou. O juiz pode deferir, mesmo não sendo solicitado pela vítima e pelo advogado da vítima. Estamos colocando no mesmo campo, né? Mas, enfim, delegado, promotor, podem pedir uma medida protetiva de urgência, mesmo não sendo solicitada pela vítima? O juiz pode deferir uma medida protetiva de urgência, mesmo que a vítima não tenha solicitado, ou seja, de ofício? Tema delicadíssimo, mas que envolve uma compreensão muito forte da questão psicológica em relação à violência contra a mulher. E aí que a gente tem que compreender que se a gente estiver diante, por exemplo, de um desses que vai aparecer aí para vocês, que são análises psicológicas, né? Síndrome do desamparo aprendido, síndrome da mulher maltratada, mito do esquecimento. Então, se você estiver diante, num caso concreto, um diagnóstico de uma dessas situações, podem ser outras também, só estamos mencionando alguma delas, né? E algumas dessas situações, o promotor de justiça, o delegado e o juiz podem entrar em campo, mas o que eu vou dizer, devem entrar em campo. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, um outro dado muito importante para a gente levar em consideração é que um percentual altíssimo da violência que é praticada contra a mulher é praticado contra a mulher que é mãe, ou seja, tem um filho, tem uma criança ou um adolescente ou mesmo um adulto que está envolvido nessa trama familiar, desse drama, melhor me referindo a esse drama familiar. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, aparece sempre no cenário também aquelas pessoas que são consideradas as vítimas indiretas, né? Então, vai aparecer também as vítimas indiretas aqui. Bom, nessa perspectiva toda, nós temos vítimas indiretas, temos a possibilidade dessa mulher estar nessa situação diagnosticada aqui psicológica. Aí tem que o Estado, e agora o Estado na figura do juiz, tem que fazer alguma coisa sim, e principalmente porque a gente sabe que se alguém está submetido há muito tempo a uma violência, essa pessoa pode ser diagnosticado, isso não necessariamente vai acontecer com todo mundo, mas ela pode estar numa daquelas situações mencionadas anteriormente e aí ela não consegue sair sozinha dessa situação. Ela querer sair sozinha dessa situação é uma imagem, pode mostrar aqui, que eu quero mostrar uma imagem, que é a imagem do Barão de Munchausen. O Barão de Munchausen entra numa areia movediça com seu cavalo e ele consegue puxar a si e ao seu cavalo puxando os seus cabelos, né? Então é uma imagem que eu gosto de trabalhar exatamente porque ela mostra que é impossível fazer isso, né? Ou essa mulher é o Barão de Munchausen ou é impossível ela conseguir sair sozinha dessa situação. Então ela vai precisar de muito amparo da família, do sistema de justiça, dos vizinhos, dos amigos, porque ela não consegue sair sozinha dessa situação. Ela está correndo risco de vida e, ademais, os seus familiares também, né? Principalmente se tem filhos pequenos ou adolescentes. Então, tem algumas medidas, sim, que podem ser trazidas, e aqui um dado importante pode colocar na tela, um dado que mostra que o percentual de 82,86% dos filhos que presenciam ou sofrem a violência junto com a mãe, né? Então, percebam aqui o drama que é em relação a essa questão toda, né? E falando deste drama, é muito importante a gente compreender também o quanto que nós temos uma lei, finalmente, é uma lei do ano passado, não entrou em vigor ainda, está na vacatio legis, mas ela vai trazer informações muito preciosas, pode colocar na tela, é a Lei 13.431, né? Então, já falando de uma lei nova, 13.431, que vai tratar exatamente desses temas relativos a violência contra aos filhos. Olha, vamos ler aqui, ó, artigo 6º. A criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência tem direito a pleitear por meio de um representante legal medidas protetivas contra o autor da violência. Observaram aí que está em negrito testemunha de violência? Querendo dizer exatamente isso. Querendo dizer que agora não só quem é vítima, como quem é testemunha de violência pode ter medida protetiva de urgência. Olha que novidade interessante. Vão lembrar que essa lei 13.431 é aquela lei da primeira infância que vai trazer uma série de modificações de ordem jurídica, né, no campo jurídico, e uma delas exatamente prevê a possibilidade de medida protetiva de urgência
em favor de testemunha criança ou testemunha adolescente. Não é o caso de testemunha adulta, né? Mas testemunha criança ou testemunha adolescente, o direito, então, de ter uma medida protetiva de urgência em relação a isso. E nessa perspectiva toda, né? Outra coisa também importante da gente trabalhar é a questão dos homens. Então, eu falei da mulher, eu falei dos filhos, eu falei de testemunha, mas a Lei Maria da Penha também tem todo um desdobramento em relação aos homens. Então, muito importante a gente analisar. E a questão, então, continuando na nossa atualização, que diz respeito à lei, agora uma lei nova, mais uma lei nova, a Lei 13.505, que é do ano passado, e ela vai trazer uma série de alterações no âmbito da delegacia de polícia. O que pode acontecer na delegacia de polícia que envolve, então, essa questão da aplicação da Lei Maria da Penha? Muito bem, vamos começar aqui olhando o artigo 10A, que vai dizer o seguinte: é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Nossa, é uma riqueza muito grande esse dispositivo, tem muita coisa muito importante. Primeiro, então, né, direito, olha como está sendo colocado, é direito, ou seja, as mulheres podem exigir os seus direitos. Vamos lembrar que, infelizmente, 45% das mulheres têm medo de lutar pelos seus direitos. Então, lembrando daquela situação? Então, a gente tem que fazer o quê? Um empoderamento dessas mulheres para que elas realmente possam exercer esse direito. Direito de um atendimento policial e pericial. Então, não só na polícia, quanto também lá no sistema pericial. E esse tratamento tem que ser especializado, ele tem que ser ininterrupto. Chegou na delegacia, já vai para a perícia, já vai para não sei, já faz tudo ao mesmo tempo. Prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Então, preferencialmente, não necessariamente. Então, de preferência, sexo feminino. E mais do que isso, olha a importância, previamente capacitados. Se nós não tivermos capacitação, se nós não tivermos envolvimento, sensibilização com essa questão das mulheres, da violência contra a mulher, essa violência baseada no gênero, vai ser muito difícil fazer esse atendimento. Então, a lei trouxe essa repercussão importantíssima para nós. Continuando nesse mesmo artigo 10A, vamos para o parágrafo 1º, que vai falar o seguinte, a inquirição da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de violência, então válido também para testemunha, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. E aí começa. Inciso 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Então, perceberam aqui uma coisa importante que a lei vai fazer em vários momentos, e a alteração aqui da Lei 13.505 manteve essa dinâmica da Lei Maria da Penha, que fala de mulher em situação de violência doméstica e familiar. E é importante falar que essa vulnerabilidade da mulher, então, quando a lei Maria da Penha entra em vigor, deu uma sensação estranha para nós mulheres, né? Pareceria assim que a gente é muito frágil, a gente é muito fraca, a gente precisa de uma lei específica para nos proteger, quando na verdade esse discurso é um discurso equivocado. Na verdade, a mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, porque nós estamos presentes aqui, uma violência de gênero, vamos lembrar que a violência de gênero é diferente da violência pura, né? Não é só uma violência, é violência de gênero. Esta mulher está sim em situação de maior vulnerabilidade. Por isso que a gente tem um termo que eu gosto de usar, que é a vulnerabilidade situacional, que é naquela situação. Qual é a situação? Situação em que ela está sofrendo uma violência de gênero. E essa violência de gênero está sendo praticada ou no contexto doméstico ou familiar ou numa relação íntima de afeto. Isso é importante colocar porque essa mesma violência de gênero, se ela estiver sendo praticada fora destes contextos que eu mencionava anteriormente, nós não vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Exemplo, violência de gênero praticada no âmbito escolar, educacional. Outro exemplo, violência de gênero praticada no âmbito do trabalho. Nesses dois exemplos mencionados, não vamos aplicar a Lei Maria da Penha, tá bom? A gente só vai aplicar a Lei Maria da Penha nos 3 contextos: violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Muito bem, então, feito essa questão, dito então que tem que haver a salvaguarda da integridade física, que na verdade eu vou dizer que nem precisava nem falar isso, né? E se a gente for lembrar de um episódio muito chocante que vai acontecer no ano passado, final do ano passado, antes inclusive de entrar em vigor essa alteração legislativa, em que uma mulher então
acusa o ex-namorado, o namorado de ameaçá-la e tentar matá-la, e o pessoal da viatura coloca esta mulher e este homem juntos no mesmo carro na parte de trás. Ele pede para parar, para pegar um documento, não sei o que e tal, volta para o carro. E o que ele traz quando ele volta para o carro? Uma faca. E o que ele faz? Ele mata esta mulher, dá uma facada nessa mulher dentro da viatura policial. Quer dizer, tudo errado, né? Tudo errado. Quer dizer, não precisava nem desta lei para a gente poder dizer que é um absurdo isso que está sendo feito. E esse absurdo só acontece porque não é levado a sério a questão da violência contra a mulher. A violência de gênero, infelizmente, não é levada a sério. Muito bem, situação número 2, garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com os investigados, suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Então, muito importante isso, porque as pessoas têm medo, a gente falou agora, né, 70% das mulheres não fazem nada por medo, então as que fazem alguma coisa continuam com medo, ela continua com medo e faz alguma coisa. Né? Então, o que acontece? Nós temos que ter toda uma proteção dessa mulher, né, para que não tenha esse contato, para que ela não seja ameaçada, para que ela não seja intimidada, para que não aconteça nada nesse sentido. E ela venha, como acontece muitas vezes, até a fazer alteração da versão que ela apresentou na delegacia, ela às vezes altera na própria delegacia ou em juízo, mas aqui nós estamos falando da fase policial, ela vem e altera exatamente por conta dessa pressão que ela sofre. 3, inciso 3. Muito importante, não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Bingo, beleza, corretíssima essa preocupação. Então, nós não vamos fazer a retimização. A gente tem, lá na criminologia se fala, né? Vitimização primária, que é quando ela sofre o crime. Vitimização secundária, que são feitos por quem? Pelo todo o aparato de justiça. Então, aqui, esse inciso 3º está falando exatamente disso, da não vitimização secundária, né? Então, para que ela tem que ser ouvida várias vezes e cada vez ouvindo novamente, etc? Não, para com essa coisa de ouvir muitas vezes, porque cada vez que ela tem que prestar o depoimento, é um constrangimento para ela. Então, foi ouvido uma vez, pronto, tá bom, tá, chega. E mais do que isso, nada de questionamento sobre a vida privada desta mulher, porque o que não interessa, a única coisa que não interessa é a vida privada dela. Interessa que houve um crime praticado contra ela, se houve um contexto de violência de gênero, naquelas 3 situações mencionadas, doméstica, familiar, relação íntima de afeto. Isso é o suficiente para a gente configurar a existência da aplicação da Lei Maria da Penha. Artigo 2º, só para a gente, parágrafo 2º, desculpe. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de testemunha de delito, veja, testemunha aqui também, né? De que trata essa lei, que é a Lei Maria da Penha, adotar-se-á preferencialmente os seguintes procedimentos. Aí vem o procedimento do inciso 1. Inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica familiar ou testemunha, e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Não precisava nem estar dizendo isso, mas que bom que diz, porque as mulheres podem exigir, então, exatamente isso, né? Um recinto especialmente projetado, equipamentos próprios, equipamentos adequados à idade da mulher. O que está dizendo aqui a Lei Maria da Penha, portanto, que pode ter crianças e adolescentes como vítimas ou como testemunhas, porque aqui também vale para testemunha, e toda uma preocupação analisando qual foi a violência, qual a gravidade da violência, e você tem um local específico para amparar essa mulher e para receber para o que a gente chama de algo que é muito importante quando a gente faz os estudos da Lei Maria da Penha, que se chama acolhimento. Então, guardem essa palavra é mágica, o acolhimento desta mulher. O inciso 2º eu não vou comentar, mas o 3º que vai dizer o seguinte: o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Beleza, coisa mais linda essa questão aqui da lei. Porque, claro, você grava esse depoimento, quando precisar de novo, faz a degravação, a mídia fica dentro do inquérito, não precisa chamar essa mulher novamente para constrangê-la novamente, para fazer com que novamente ela tenha que muitas vezes ficar de frente com o agressor, né? Às vezes ela quer dar um passo seguinte, ela já está com outro relacionamento e tal, então fica muito ruim, muitas vezes ela tem que voltar a juízo o tempo todo para tratar desses temas. Então, muito importante isso já está na legislação, muitas legislações europeias,
O Brasil, então, dá mais um passo em relação a isso, e agora com a lei, então, a lei 13.505, eu só estou imaginando que agora com essa nova lei, que trouxe tantas coisas fantásticas, eu trabalhei algumas coisinhas que eu considerei mais importantes, mas tem mais coisa ainda trazida pela lei 13.505. Mas imaginando com tudo isso de novidade que foi trazida, e tudo isso fantástico que foi trazida, a nossa lei, que já era considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, agora a gente corre um risco bom de ser considerada, quem sabe a segunda, quem sabe a primeira. Não é que ela era a terceira, tá, gente? É uma das 3 mais avançadas. Mas daqui a pouco ela recebe o título da lei mais avançada do mundo. Não uma das 3, né? A lei mais avançada do mundo. Eu acho que a gente pode concorrer a esse Oscar completamente, porque essa lei 13.505, com as alterações trazidas na Lei Maria da Penha, trouxe um salto muito grande na qualidade da prestação desse tipo de serviço, que é exatamente, né, o objetivo da Lei Maria da Penha, que é fazer com que haja a diminuição da violência. E a Lei Maria da Penha tem um contexto que eu queria mostrar aqui para vocês, que é muito específico, né? Todos os envolvidos da Lei Maria da Penha. Nós temos o governo federal, estadual, municipal, organizações não governamentais, academia, aplicação da lei, cidadãos, sociedade, ou seja, homens e mulheres que estão envolvidos com a aplicação da Lei Maria da Penha. O que a gente vai encontrar hoje? Que cada vez mais, isso está me entusiasmando, cada vez mais a gente encontra decisões, tanto no STJ e no Supremo, é irrepreensível, tá, gente? Eu não tenho, assim, pode ter uma coisinha, uma virgulazinha fora do lugar, mas, assim, em termos gerais, eu não teria nenhuma crítica para fazer do Supremo em relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Só vamos lembrar que são pouquíssimos casos que chegam até o Supremo. Mas os casos que chegam até o Supremo, praticamente não, é irrepreensível. Impressionante o entendimento do Supremo em relação a isso. Mas, quando a gente está no STF, quando a gente está nos tribunais superiores, nos tribunais estaduais, a gente vai encontrar muita coisa pendente. E essa pendência principal vai gerar um efeito muito maléfico para a situação da mulher, que são as tais daquelas ações, né, em que você está discutindo exatamente quem é competente, que é o conflito positivo de competência ou o conflito negativo de competência. E o que mais acontece é o conflito negativo. O juiz lá diz, epa, isso aqui não é a aplicação da Lei Maria da Penha, não é comigo, joga para o outro juízo. O outro juízo diz, não, isso aqui não é comigo, não é a aplicação da Lei Maria da Penha, quer mandar de volta para onde veio. E fica essa dança de cadeiras. E isso vai para os tribunais estaduais, vai para o STJ, pouquíssimos casos, mas tem casos que chegam até o Supremo, e enquanto isso, a proteção dessa mulher está totalmente zero, né? Vamos dizer assim. Realmente ela está totalmente desprotegida. Então a gente precisa fazer um esforço muito grande de compreensão da Lei Maria da Penha. Para compreender a Lei Maria da Penha, a gente tem que compreender todos os mecanismos que vão fazer com que haja essa desigualdade entre homens e mulheres ainda hoje no Brasil. Para compreender esses mecanismos todos, nós temos que entrar em conceitos mais pesados, sociológicos, psicológicos e mesmo jurídicos, e a partir dessa compreensão a gente começar a fazer uma aplicação correta da Lei Maria da Penha e com isso a gente buscar diminuir a violência contra a mulher, que está matando, sim, muitas mães, muitas filhas, muitas irmãs, muitas primas, muitas amigas, muitas companheiras de trabalho, né, de todos nós, né? E a gente tem já, qualquer um de nós aqui, estatisticamente, vai poder fechar um pouquinho o olho e lembrar, poxa, conheço tal fulana que morreu, conheço tal fulana que sofreu violência, conheço tal fulana que tal. E a gente tem que começar a pensar isso e principalmente fazer um outro raciocínio também, fechar os olhos e lembrar, conheço o fulano que matou tal mulher, conheço fulano que agride fisicamente tal mulher, conheço fulano que distrata a mulher na frente dos outros. Quer dizer, tudo isso são exercícios que a gente tem que fazer todos os dias, vamos falar assim que ficou mais fácil, para que a gente possa, de fato, conseguir a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é um exercício pessoal, é um exercício individual e também um exercício coletivo, né? Muita coisa mais que a gente tem para falar, né? Vamos só para o último itemzinho, que é dizer da decisão do STJ recente, que estava só aguardando a finalização dessa decisão e entendeu, então, que no caso da Lei Maria da Penha, de violência contra a mulher, violência de gênero, o juiz já pode arbitrar qual é o valor da indenização, e porque já é uma indenização que é recorrente, quer dizer, é uma indenização que é lógica. Ou seja, houve violência, claro que tem um dano
para esta mulher que sofreu a violência. E o juiz, na sentença penal condenatória, já pode arbitrar o valor dessa indenização. Se essa mulher achou que é pouco, o que ela faz? Depois ela pega aquela sentença penal condenatória, vai para o juízo cível e lá no juízo cível ela pede um valor, a complementação desse valor. Mas o mais importante é que ela já sai no processo com uma sentença penal condenatória já arbitrando o valor da indenização. Então, o STJ, agora recentíssima, quentíssima essa decisão, entendendo que sim, o juiz pode arbitrar o valor da indenização em todos os casos em que há comprovadamente, né, uma sentença condenatória em relação à aplicação da Lei Maria da Penha. Então, conquista do sistema de justiça, conquista da sociedade, conquista dos homens e das mulheres, tá bom? Bom, ficamos por aqui hoje, mas outros temas, então, a gente vai abordar em outras oportunidades. Vocês serão sempre comunicados, né, se vocês entrarem aqui no Face do Método e quiser seguir o Face do Método para poder ser comunicado dos próximos momentos, tá bom? Obrigada por quem ficou até agora, obrigada pela sua presença. Vamos, já estava quase esquecendo aqui, de falar de uma pergunta que chegou para nós, que é da Mônica. A Mônica pergunta o seguinte: se ofendido ao retirar a queixa, pode depois sujeitá-la a qualquer tempo. Acho que eu entendi isso aqui. Vamos lá, queixa-crime, vamos entender essa discussão. Queixa-crime, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ação penal privada. Se a palavra queixa aqui foi colocada no sentido processual penal, no sentido penal, nós estamos falando de ação penal privada. E ação penal privada, como é que funciona? Funciona o seguinte: o sujeito ele oferece a queixa, só que depois, se ele quiser, ele pode perfeitamente simplesmente perdoar. Então, existe um instituto que ele pode perdoar a pessoa mesmo depois da queixa já acontecer. Então, ele formaliza a queixa, oferece a queixa, mas depois ele não é que ele vai retirar a queixa, tecnicamente não é a palavra correta, mas ele pode depois perdoar a pessoa. Então, pode haver sim. Agora, quais são os casos de ação penal privada? Muito poucos os casos de ação penal privada, né? A maioria dos casos que vão chegar de violência contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada. E neste caso, então, de ação penal pública incondicionada, a partir do momento que o delegado toma conhecimento do fato, ele tem que encaminhar o inquérito, tem que abrir o inquérito e encaminhar. A partir do momento que o promotor de justiça recebe esse inquérito, ele tem que oferecer a denúncia, claro, se houver indício de materialidade e autoria, né? Estou pressupondo isso. E chegando ao final, o juiz, se houver prova de autoria e materialidade, o juiz tem que condenar. Então, vai seguir até o final, não tem como parar esse processo, a não ser que aconteça a prescrição, tá bom? Espero ter esclarecido aqui a Mônica. Uma boa semana a todos e nos vemos, então, numa próxima oportunidade.